Glória a Deus, Jesus é fiel. Deus Santo e poder, glória, Jesus é fiel. Glória a Jesus. Salmo 127. Glória a Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar todas essas pessoas que estão ouvindo a palavra, nos ajude a pregoar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, e a tua graça venha ser conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Amados irmãos, Salmo 127 vai nos dizer que se o Senhor não guardar, em vão nós vigiamos. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não nos guardar, em vão vigiamos. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Jesus é fiel. Deus Santo tem poder e glória. Então, meus amados, nós precisamos entender que Deus está te guardando. Deus está te guardando. E por mais que você seja vigilante, se você não estiver sendo guardado pelo Senhor, você não terá a segurança em Deus. Quem crê da glória a Deus? Presta atenção na mensagem. Você precisa entender que você não precisa ter medo de nada se Jesus está te guardando. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O sentinela é aquele que fica na torre da vigia. O sentinela é aquele que, quando vê o perigo se aproximando, ele alerta toda a cidade. Por mais que o sentinela seja vigilante, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia. Para a cidade estar bem guardada, ela precisa estar com Deus. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Então, meus amados irmãos, você vai para o trabalho. Se você não estiver com Deus, você fica inseguro. Você vai para a faculdade. Se você não estiver com Deus, você ficará com medo. Por isso, meus amados irmãos, a maior segurança está em Deus. Você pode ser uma pessoa vigilante na saúde, que se você não estiver com Deus, por mais que você seja forte, se alimente bem, sem Deus, as suas forças se esvairão, irão se esvanecer. Você compreende a importância de você estar com Deus? Jesus é fiel.
importância de nós estarmos na obediência da fé. Aquele que está na obediência da fé, ele é liberto. Ele persevera na lei da liberdade. A lei da liberdade nos livra de todo medo, de toda ansiedade, de toda enfermidade. Por quê? Porque ele não está vigiando em vão. Há um que vigia por ele, e esse que vigia não tosqueneja, não fica cansado, ele não se fadigará. Ele é o guarda de Israel, o Todo-Poderoso. Por isso, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, e se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Porque nós somos lavoura de Deus, fomos chamados para edificação, e não para destruir aquilo que edifica. Jesus é fiel. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, adiante, que ele não estava naquele momento presente em obras, mas estava fazendo a obra de Deus por cartas. Glória a Deus, Jesus é fiel. Ele disse, no momento, vocês têm desprezado a mensagem e dizendo em vossos corações, a mensagem é desprezível. No momento eu estou em cartas, enviando cartas para vocês, mas também estarei presente em obras. O momento que Paulo estava na prisão, era um momento em qual ele enviava o Evangelho, a palavra que é Espírito e vida, por cartas. Mas ele também fazia a obra em corpo presente, na edificação. O que é edificação? Deus colocava Paulo para ajudar pessoas na edificação, na restauração. Edificação simboliza restauração, reconstrução. Algo que está sendo edificado, algo que está sendo reconstruído. Deus usava Paulo para ser sal da terra. Por isso, onde Paulo chegava, as coisas começavam a renascer. Era reconstruído, sonhos eram edificados, alegria era restaurada, esperança era restaurada. Fé, esperança e amor, porém o maior deles é o amor que edifica. Porque no muito falar não falta transgressão, mas o amor encobre todas as transgressões. Ou seja, porque quando o amor de Deus chega em nossas vidas, Ele apaga todas as nossas transgressões, são esquecidas no mar do esquecimento. E você sai da maldição e entra para a bênção. Então a sua saúde é abençoada. Se você estiver verdadeiramente em Cristo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Não useis da liberdade para se meter novamente no jugo da servidão. Gálatas 5:5. É o pecado que atrasa a tua vida, é o pecado que tira a tua alegria, é o pecado que destrói. Um pecador destrói muitas coisas. Por isso arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o Espírito Santo, ele convence do pecado. Deus santo de poder e glória, Jesus é fiel. Quando um profeta chega na cidade, ele chega para edificação. E quando a edificação, haverá também represálias de pessoas que estão cegas. E esse profeta, quando ele chega, é para ajudar aquilo que está destruído na sua vida. O diabo se levanta, porque o diabo não é seu amigo, o diabo não quer ver o seu crescimento. Glória a Deus, Jesus é fiel. Mas quem é seu amigo quer ver a sua evolução, quer ver o seu crescimento. Quem é seu amigo quer ver você progredindo. O diabo, quando ele te oferece algo que é para você crescer, ao mesmo tempo, antes de você crescer nesse algo, ele vai fazer você descer na vontade de Deus. Ele vai fazer você descer naquilo que contraria essa vontade. Jesus é fiel. Vou estar repetindo. Deus, ele quer que você venha crescer na edificação. Porque é seu amigo. Quem é seu amigo te ensina a evoluir. Quem é seu amigo te ensina a crescer sem te prejudicar. O diabo não. O diabo, aleluia, glória a Deus, Deus Santo, poder pela revelação. O diabo, ele até te ensina a prosperar, mas te fazendo mal. Jesus não. Jesus, ele está lá para te levantar. O diabo, ele vai te ensinar o caminho da prosperidade, mas se você cair, ele não te ajudará a levantar. Agora Jesus é o contrário. Jesus disse: não temas, eu sou o teu ajudador, eu estou contigo, eu te fortaleço. Muitos querem impedir o teu sonho, destruir, te colocar medo, mas se você estiver com o grandão da Galileia, ele está vigiando, ele não está tosquenejando, porque o Senhor, aleluia, é o Todo-Poderoso, que te guarda. Glória a Deus, Jesus é fiel. Você precisa entender, você precisa vencer o medo. Haverá vozes dizendo para você: não vai dar certo, não vai acontecer, não vai. Mas Deus está na frente, Deus está vigiando o caminho por você. Você está na vontade de Deus, você está na obediência, e se você está na obediência, há livramento. Há pessoas que são vigilantes, são inteligentes, são atentas, mas não são vigilantes na palavra. Não adianta você ser um vigilante e não ser vigilante na palavra.
Se você ser vigilante na palavra, você não precisa temer mal algum. Quem me guarda é o Senhor, porque Ele guarda os viajantes. Eu estou vigilante na palavra. Então Deus vigia por mim. Não é pela força do meu próprio braço, não é pelo meu entendimento, não é pelo que eu aprendi com o homem, mas é o que eu aprendi com Deus. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Porque Paulo disse, a minha pregação, ela não consiste em sabedoria humana, mas em sabedoria de Deus. Em poder de Deus, em manifestação do Espírito Santo. Porque nós fomos chamados para exortar, para edificar e também para consolar. Você pode ser participante das lutas, das aflições, mas nós somos muito mais participantes das consolações de Deus. Deus disse para Jó, porventura as minhas consolações te são pequenas. Você pode estar passando luta, você pode estar passando por afrontas, mas o Deus Todo-Poderoso está dizendo para você através desse pequeno vaso, porventura eu não tenho te guardado, lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. As suas preocupações, você precisa aprender que se você dobrar o seu joelho, aleluia, em qualquer momento do teu dia, porque a Bíblia diz, aquele que está aflito, ore, e essa palavra é digna de toda aceitação. Quem crê da glória a Deus? Glória a Deus. Jesus é fiel. Antigamente nós procurávamos uma igreja, glória a Deus, que pregava o evangelho e que tinha presença, ponto. Se eu não sentisse a virtude, se eu não ouvisse o verdadeiro evangelho, eu não entrava em comunhão com aquela igreja. Porque nada é de se rejeitar, mas é santificado pela palavra e pela oração. Glória a Deus. É santificado pela oração e pela palavra. Você precisa entender que onde Cristo está, tem milagre, tem bênção, tem promessas. Onde tem Deus, tem céu aberto. Onde tem céu aberto, Salmo 3:8, as bênçãos do Senhor estão sobre vocês. Ana não foi no tempo de Ana, mas foi debaixo de um céu aberto, que ela ganhava forças. Foi debaixo de um céu aberto que ela viu que nada se comparava com o que Deus podia dar a ela. Porque ela tinha presença, ela já tinha Deus na vida dela. Quem tem Deus na vida, nada que Deus pode te dar se compara com a sua presença. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. Um certo dia,
Ana foi cultuar a Deus e Deus usou o profeta Eli. E Eli profetizou a vitória na vida de Ana. E Ana era estéril. Quando Deus usou o profeta Eli para profetizar na vida de Ana, Ana saiu dali com um milagre. E logo após, Ana estava contando o testemunho que estava grávida. Aquela que não podia dar à luz, agora era a mãe. De 7. Jesus é fiel. A edificação na vida de Ana. Porém, Ana, se não estivesse com Deus na vigilância, ela não alcançaria o milagre. Porque você só alcança o milagre se você estiver na fé. Se você não ter fé, você pode ter um rostinho bonitinho, você pode ter uma simpatia, um carisma, tempo de igreja, história com Deus. Se você perder a sua fé, em vão vigia o sentinela. Em vão trabalham os que edificam. Você precisa manter a sua fé. Jesus disse que nos últimos tempos as pessoas iam perder a fé. É tanta luta que aumentava, o amor de muitos irá se esfriar, que as pessoas irão perder a fé. Por isso, a fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a palavra de Deus, o espiritual, é a prova porque acontece, mesmo eu não vendo, mas eu vou pela fé. Que Deus já está vigiando por causa da minha fé. E mesmo tendo a simpatia do céu, o amor do céu, se eu não estiver na fé, eu não alcanço o milagre. Deus não me guarda. Deus me guardará. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, Deus me guardará. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, porque ainda que eu cair, Deus me levantará. Ainda que eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Porque Ele que guarda os meus caminhos. Por isso que quando um profeta ele invoca o nome do Senhor, quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Um profeta invoca o nome do Senhor, uma pessoa que está no sacrifício vivo. Ali o céu se abrirá e Deus visitará não só o local, mas toda a cidade. Porque aquele profeta ou aquela pessoa que está orando, fazendo sacrifício vivo, está orando naquela cidade, para aquela cidade. Está invocando o Senhor para aquela cidade. Então aquela cidade será edificada. Deus não coloca aquela pessoa que foi chamada para edificação. O próprio Senhor disse, eis aí o varão chamado Renovo, a qual edificará a casa do Senhor, foi chamado para edificação, é uma missão que Deus coloca em suas mãos.
Quando ele chega em uma cidade, como Jonas chegou, em Nínive, Nínive era uma cidade pervertida. Nínive era uma cidade que ia na contramão da vontade de Deus, no juízo, na contramão do juízo, e seguia a impiedade, a maldade, a injustiça. Jonas, chegando ali e pregando, ele edificou aquela cidade, mas com o Senhor edificando. Porque você pode ter técnica, você pode ter talento, mas se você não estiver constante na fé, Deus não edificará. A obra só gera conversão quando Deus edifica. Você pode ter bacharel, teologia, conhecimento, mas se o Senhor não edificar, o seu trabalho é em vão. Agora, não é pela quantidade, mas é pela edificação. Porque André chegou edificando. Ele não chegou sozinho até Pedro. E Pedro tinha um coração duro, era incrédulo. Era difícil trabalhar no coração de Pedro. Relatos do nosso Senhor Jesus Cristo, verídico, acerca da obra na vida de Pedro. André chega do Espírito Santo, porque André tinha Deus na vida. Ele foi com Deus. Mesmo ainda não sendo batizado, mas você só consegue levar uma pessoa até Cristo se você estiver com o Espírito de Cristo, com o espírito de um evangelista. Não se fala em André na Bíblia. Não tem relatos muitos de André. Fala em André levando Pedro para Jesus. Mas através dessa pequena obra que, aparentemente aos olhos de André, ele ganhou Pedro e Pedro alcançou milhares e milhares de almas. Então não é pela quantidade, mas é pela qualidade que você faz a obra. É pela excelência. Porque uma alma, quando se arrepende, há alegria no céu, mais do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Ou seja, arrependimento é valoroso para o céu. Conversão é valoroso para o céu. Eu posso pregar para uma multidão. Se ninguém se converter, aquilo foi valoroso para o meu ego e para as pessoas que vão me respeitar pela multidão que me segue. Mas se eu converter, pregar para 3 pessoas e uma se converter, eu posso não ter valor para os homens, mas para o céu eu serei um ministro de Deus, reconhecido como ministro de Deus. Então eu entendo que não é pela quantidade, mas é por conversão. Porque são esses que o Pai procura. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. São esses que entrarão em espírito e em verdade. Porque o sincero salvar-se-á, sacrifício vivo, culto racional. Eu não tenho tempo de ir na igreja todos os dias, apóstolo. Como eu vou fazer? Porque você não cultua só dentro da igreja, mas você é sacrifício vivo. Você tem que estar cingido, revestido. Esteja acesas as vossas candeias,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu busco na igreja, mas eu busco também de joelho em oração no meu quarto, em adoração, ouvindo louvores, ouvindo palavra, com salmos, cânticos espirituais. Eu subo um monte, eu evangelizo. Então você está se edificando, se fortalecendo. Agora, se você for morno, Deus te vomitará, porque você irá se corromper. Por isso nós temos que ser fervorosos na busca. Essa é a geração que busca continuamente a face do Senhor. Amém? Então você não deve temer, porque Deus está vigiando. E um exército numeroso não pode se salvar do Senhor. Por isso que nós precisamos obedecer a Deus e buscar o Senhor. Porque o nosso respirar, tudo vem dele. Amém? Teu vestir, teu alimentar, tudo vem dele. Dá-nos auxílio na angústia, Senhor, porque em vão socorro do homem. Muitos esperam o auxílio do homem, muitos esperam o socorro do homem, mas o teu socorro vem do Senhor. Estou olhando para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Você não deve ficar se culpando, você não deve tentar achar culpados para alguma coisa que você ficou frustrado na sua vida. Você deve buscar auxílio em Deus. Somente a tua fé te ajudará. Não deu certo para mim, ninguém me ajudou, ninguém estendeu a mão. Cadê os irmãos? Deus continua presente. Deus continua de coração aberto, de braços abertos, para te ajudar. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.